Só puxar aqui. Página. Vou tirar isso daqui, pronto. Cadê a apresentação? Eu tenho dificuldade para achar a apresentação. Era para ter aqui. Formato de apresentação. Eu sempre apresentei aqui. Antes estava aqui o apresentação de slides. É. Antigo. Agora sim. Muito bom dia, meu nome é Luiz Otávio Racho, eu sou residente do segundo ano de Urologia aqui do Hospital Federal da Lagoa, e hoje eu vou fazer uma apresentação de um artigo coreano, que foi submetido em 2022, aceito em 2023, que fala exatamente sobre a acurácia do estadiamento, predição de estadiamento do VIHATS, antes de uma cistectomia radical para carcinoma uroterial de bexiga. Esse super UCCX é um banco de dados, que é de dados de coorte feito pelo hospital da Universidade Nacional de Seul, que é de onde foi feito esse estudo. Fazendo uma breve introdução, que é quando o artigo começa a se expor, ele fala que carcinoma uroterial de bexiga como o quarto mais frequente nos Estados Unidos, representando 4% das mortes por cânceres em homem. Ele cita a população feminina. Ele descreve, puxando a atenção para a importância da gente fazer esse diagnóstico, da importância desse tipo de tumor, exatamente a diferenciação entre tumores que invadem o músculo depressor, que ele descreve apenas como invasão muscular, e os músculos que não invadem. Então, com o ponto de corte aberto ele no T2, que é o que a gente usa muito como uma das indicações de cistectomia radical para esses pacientes. Aí, esses valores de 90% a 60% são exatamente se referindo a isso, na taxa de sobrevivência dos pacientes em 5 anos, com maior que 90% nos pacientes que não têm invasão muscular e menor que 60% nos pacientes que possuem essa invasão. Ele descreve, então, a avaliação de exames de imagem para esses pacientes em relação à tomografia computadorizada, que a gente acaba usando muito, ele cita como muito importante para a avaliação do estadiamento desses pacientes, em momento nenhum fazendo de maneira pejorativa uma avaliação desse exame, para descrever que, na verdade, ele é muito útil para fazer uma avaliação local de invasão linfonodal ou até mesmo a distância para metástases para órgãos desses pacientes. Ele, então, começa a puxar já para o assunto do artigo, que é o uso de ressonância magnética multiparamétrica e do VIHATS, que é o sistema que ele vem aplicando para avaliação dessas imagens. Ele usa 3 parâmetros da ressonância magnética, e tem se mostrado em outro, ele aponta com várias referências de outros artigos, como ele tem se mostrado realmente útil e com uma acurácia bem confiável, a maioria dos estudos que vem colocando esse exame à prova. Os métodos é um coorte retrospectivo, ele usa exatamente aquele banco de dados que eu citei previamente, no único centro, que foi no Hospital Nacional, da Universidade Nacional de Seul, com dados entre março de 2020 a março de 2022. Foram 2 radiologistas a avaliar os exames, não necessariamente foram os primeiros, mas foram os radiologistas que fizeram a avaliação para dar o diagnóstico final. Teve a revisão das patologias, ele não cita quantos patologistas exatamente fizeram a avaliação das peças, mas sempre a revisão pelo mesmo patologista e o diagnóstico final pelo mesmo. E ele cita a questão do volume ideal vesical de 300 ml. Ele coloca a referência dentro do próprio texto dele, citando que os protocolos para a gente fazer essa avaliação da bexiga, fazendo a avaliação de imagem, como é sobre os pacientes, precisaria que o paciente urinasse um período ali entre 1 a 2 horas antes do exame, ele teria de ingerir entre 500 a 1.000 ml de água em meia hora antes do exame, posteriormente fazer exatamente a ressonância, tendo então esse volume aproximado de 300 ml. Seria o ideal, e ele cita isso exatamente por quê?
porque ele usou, isso aqui é uma tabela demonstrando como que uma figura, perdão, que ele definiu para fazer a distribuição e exclusão desses pacientes. Então, MP-MRI é ressonância multiparamétrica, Super UCXC CX, ele é o banco de dados, ele encontrou, então, 208 pacientes, desses, 182 pacientes fizeram a ressonância antes da RC, que é a cistectomia radical, com exclusão de 23, nove pacientes que posteriormente foi visto que não eram carcinoma uroterial, 8 pacientes que não tinham uma ressonância multiparamétrica com os três parâmetros que eles queriam avaliar, ou são 6 pacientes com enchimento inapropriado da bexiga, ou sobrando 159 pacientes nessa avaliação retrospectiva. Prosseguindo com os resultados, então, ele faz a primeira tabela com as características básicas desse paciente, fazendo comparação. Note, então, na tabela, na primeira ali à esquerda, essa é uma tabela única, eu acabei dividindo no slide para ficar mais fácil de a leitura, mas vocês podem olhar à esquerda ali, esses pacientes, houve grupos de pacientes que fizeram BCG antes dos exames, teve pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante antes, e a maioria desses pacientes acabaram que já tinham um diagnóstico, muitas vezes, de RTU prévia. Então, isso eu vou comentar mais à frente na discussão, que é realmente uma das chamadas do artigo. Então, notem também agora à direita o BIRADS, o score com uma distribuição, na maioria das vezes, do zero, que não foi adequado. O 3, em que fica uma dúvida, o 1, isso aí não tem a descrição exata do BIRADS dentro do artigo, mas fazendo uma revisão de literatura a gente consegue resgatar a descrição. O 3 e o 4 e o 5 vão ser, na verdade, os que mais vão chamar a atenção para nós, são de maior interesse. O 3 ainda fica uma certa dúvida, um pouco dúvida, da probabilidade de que haja ou não invasão da muscular. O 4, muito provavelmente, há invasão da camada muscular, e o 5, provavelmente, há invasão de camada muscular e de estruturas adjacentes à bexiga. A tabela 2, com as características pré-operatórias do paciente, a classificação T que eles já tinham, feita pela própria RTU, a relação ali em cima, notem que a primeira linha às vezes pode passar um pouco batido, o TURBT é a RTU de bexiga, entre o tempo da RTU de bexiga em dias até a realização da cirurgia, a realização, eu não sei se ele colocou, não, ele não colocou aqui em relação, ele não comentou aqui nas tabelas, mas colocou no texto, a mediana do tempo entre a realização da ressonância até a cirurgia foi uma mediana de 17 dias, só para vocês terem uma noção, então fica claro que a maioria dos pacientes acabou fazendo, então, a RTU pré, depois fazer a ressonância, posteriormente o procedimento cirúrgico. E aqui com a distribuição do TNM, de como ficaram desses pacientes. E a avaliação pós-operatória deles, com o tempo de operação, a descrição de quantos linfonodos, a mediana de 11 linfonodos, perdão, extraídos desses pacientes. Prosseguindo, então, agora com os achados que eles têm em relação ao VIRADS, de sensibilidade, especificidade e acurácia. Ele coloca no texto, e aqui na tabela eu até sublinhei para ficar um pouco mais fácil de detectar. Para a detecção de invasão muscular, o VIRADS 4 se mostrou que tem uma maior acurácia dentro das avaliações, enquanto que para a detecção de invasão e infiltração de gordura perivesical, o VIRADS 5 acabou se mostrando superior no sentido de sensibilidade, e acurácia total, como a gente soma tudo, apesar do VIRADS 4 ter uma sensibilidade um pouco maior. Prosseguindo, então, para a discussão, ele cita que a performance diagnóstica do VIRADS foi semelhante a outros estudos que usaram como ponto de corte entre 3 e 4, apesar dele discutir ainda no texto o papel do VIRADS 3 para esses pacientes, como eu comentei, fica um pouco dúbio, mas ele coloca, então, que pode ser utilizado como uma possibilidade de você indicar ou não, às vezes até uma nova RTU para os pacientes que vêm com um patológico menor do 32, mas você suspeita que tem uma grande chance que esse paciente tem uma dúvida que esse paciente tem ou não uma invasão muscular, mas ele não descreve como uma indicação já, ele só cita posteriormente que há necessidade de novos estudos nessa direção. As 3 variáveis, e ele começa a citar posteriormente as relações de possíveis problemas relacionados ao artigo ou déficits que o artigo vai apresentar e o estudo deles mesmos, são as 3 variáveis da ressonância diagnóstica, por vezes são inconsistentes, não tem consistência no sentido de que isso dificulta o trabalho dos radiologistas. A realização
como eu comentei previamente, da ressonância nuclear magnética que foi feita após a RPO, ou BCG, ou até mesmo quimioterapia no adjuvante, segundo os autores, não observou-se diferença ou aumento da dificuldade no momento de laudar esse VIRADS. Seria um questionamento que pode surgir. Ele cita que o fato de ter sido um estudo um único centro e com um número, segundo ele, reduzido de pacientes é um outro limitante do próprio trabalho. Ele aponta, ele não questiona a experiência do radiologista que realizou os laudos desse estudo, mas ele questiona se, uma vez aplicados no nosso dia a dia, uma vez que isso se torna a nossa realidade, se a experiência, um radiologista inexperiente realmente vai ser tão confiável quanto um radiologista que não tem mais experiência especificamente nesse exame. Então, é uma das limitações que ele fala, não do trabalho, mas uma das limitações pensando já no futuro da utilidade desse exame. E ele mesmo cita que ele não compara, e não foi o objetivo dele, a fazer uma avaliação entre ressonância e entre tomografia para avaliar se um ou outro é mais provável que consiga encontrar mais sinais ou não de invasão de camada muscular ou de gordura perivesical nesses pacientes. Ele termina a discussão comentando exatamente que é realmente um estudo que foi congruente com a literatura que eles já haviam citado nas suas revisões, que o VIRADS ele está caminhando para ser realmente um estudo que vai eventualmente ser usado, mas hoje em dia ele não acaba sendo uma indicação. A esperança deles, a expectativa da equipe é que o VIRADS se torne eventualmente uma ferramenta de indicação para uma cistectomia radical ou de tratamento, pensando já no diagnóstico de evasão muscular ou de paciente indicado para cistectomia radical. E é isso. Encerrado, gente. Vou parar a gravação.